Boa noite, pessoal. Sempre alerta. Tudo bem com vocês? Hoje, no nosso Escutismo Rapcast, nós vamos bater um papo com um dos membros, né? Não é, eu não digo nem que é ex, né? Quem é escoteiro sempre vai ser escoteiro. Um dos nossos escoteiros que fez parte da história, né? Tony Sintra. Ele teve viajando, agora teve fora do país esses dias, e quando ele voltou, a gente combinou, né? Vamos lá, vamos bater um papo para ele contar um pouquinho da história, né? Do escotismo, né? Da sua participação um pouquinho nesse bate-papo aí. Espero que vocês gostem e conheçam. Quem não conhece, é um muge, um jovem empreendedor, um grande empresário aqui na cidade de Franca, né, no setor imobiliário. Então, ele vai contar um pouquinho da história para vocês, ok? Deixa eu ver aí, vou convidá-lo. Opa, ele parece que já entrou. Olá, senhor Miguel de Rosses, tudo jóia? Opa! Ê, maravilha! Ó, sempre alerta, Sempre chefe alerta. Valdson! Grande orgulho e satisfação de você estar me honrando com tua presença, tá? Um homem muito requisitado aí na cidade, participou de várias lives para tudo que foi lado, Ó, né? Deu uma chance para a gente também. Eu agradeço de coração. Tudo bem contigo? graças a Deus, Valdson. Eu tava com a Flávia numa viagem, igual você falou. Imagina dois picolé no freezer. A gente foi pegar a gente foi experimentar o frio do Chile e Lá é aí eu frio. voltei. Por que que eu tô comentando isso agora? Porque eu ainda tô ainda um pouco num processo de umas tosses Adaptação, né? espaçadas, um pouquinho Readaptação. de sinusite, mas está muito bom. Foi tudo Né? maravilhoso, correu tudo na mais perfeita harmonia. E eu é Então, quem tá bem. agradeço esse convite, vou te dizer que eu estou emocionado de poder estar aqui. Primeiramente, te vendo, a gente poder estar Obrigado, viu? se encontrando novamente. Verdade. Segundo, para falar de algo que ainda faz parte da minha vida, que é o movimento escotista. Né? O movimento Ok. escoteiro, ele está dentro de mim, né? Eu falo e fico aqui, ó, arrepiado, emocionado. Eu acho que assim, a gente vai poder contar para as pessoas aqui nessa live que vai ficar gravada, para as Sim. pessoas entenderem um pouquinho do que é esse movimento. Quem são esses jovens que vestem um uniforme, alguns azuis, outros caques, né? Aquele lenço, o que, que é isso tudo? Não consegui colocar o meu uniforme como você está com o seu, porque o meu já não serve mais. Mas é uma alegria imensa. Obrigado pelo esse Espera só um convite. minutinho, espera só um minutinho. Espera só um minutinho. O chefe Walson que era gordo, né? E careca. O Eita, teu Deus. uniforme não serviu mais, meu amigo, o negócio tá feio. Eu sei. Então, eu na minha época de escoteiro eu já ainda tinha cabelo, né? Vamos dizer assim. É. Que maravilha, né? Mas isso é bom. Sabe o que é isso daí? Eu sempre falo, Tony. É que vocês realmente se espelharam no chefe. Em todos os aspectos. Ficaram gordinhos, perderam o cabelo, né? A única coisa que, Exato. graças a Deus, vocês não me seguiram foi a projeção profissional que todos vocês conquistaram. Isso daí para mim foi fantástico. Cada um de vocês alçou o voo de uma forma gigantesca. Isso daí para mim pessoalmente, é o maior orgulho que eu tenho de ver que vocês venceram, que vocês hoje têm uma projeção na cidade, tá? É aqui, é fora, sempre batalhando, sempre mostrando, sempre lembrando, né? Aqueles momentos que a gente passou junto, aqueles momentos que a gente brincou, aqueles momentos que a gente aprendeu alguma coisa, tá? Então eu fico muito Walter, contente. Eu fico muito pegando, contente. pegando um gancho nisso que você está dizendo, eu preciso falar Tá? que esse vencer que você está dizendo que nós vencemos é um vencer todos os dias, né?
sim, São altos e baixos, eu acho que todo mundo passa por isso. Mas tá. é uma batalha diária de cada um, né? Mas graças a Deus, a maioria de nós que tivemos a oportunidade de participar do movimento naquela época, constituímos famílias, filhos, Sim. é, e eu tenho que dizer que vocês foram espelhos para nós, né? Vocês, a chefia nossa, da nossa época, foram exemplo, né? Como a gente gostava de se espelhar na postura dos nossos chefes, né? E cada um, cara, eu falo disso, olha que eu tô arrepiado, porque cada chefe com o seu estilo, né? A Né? sua Sim. maneira. E eu queria muito que as pessoas entendessem a força desse movimento, né? A importância desse movimento para a sociedade, para o jovem, para a criança, porque, Valdson, eu fui lobinho. Eu entrei no movimento escoteiro com 7 anos. Não tinha vaga. Se você já me permite contar esse pedaço, olha Vem cá, só. a noite é tua, bicho. A noite é Eu, tua. eu Fale fui o que no, você tiver vontade. eu fui no centro da cidade e vi Hum. uma apresentação ali dos escoteiros. Mas eu não era escoteiro. Eu vi ali, eu era Era o criança e Franca vi do uma Imperador, apresentação. correto? Era o Hã? Franca do, era o Franca do Imperador, não era? Não, não. Era o Três Era o Três Colinas. Colinas. Não Ah, tá. existia ainda o Franca do O Imperador. Franca do Imperador. Beleza, tá. O Era pessoal o grupo de escoteiro Três sitiar Colinas. aí onde é que tá, né? Se onde é que. Sim. Quem é Nós vamos quem aí, chegar nós não depois vamos no Franca esquecer. do É. Imperador. Mas era o Hum. Treco, né? O Três Colinas. Isso, Mas muito eu bem. vi uma atividade dos escoteiros e eu Hum. consegui pegar o telefone da chefe Anelisa. E liguei para a Anelisa, peguei o endereço dela Hum. e fui até a casa dela, que era, por coincidência, muito próxima da minha casa. Muito próxima, eu estou falando assim, uma caminhada de talvez uns 5 minutos. Então era muito perto. E aí, Valdson, fui lá, falei, nossa, eu ouvi, eu queria entrar no grupo de escoteiro, tal, tal. Aí ela falou assim: olha, nós não temos vaga. Mas não é assim que funciona. Eu preciso falar com a Hum. sua mãe, eu preciso conversar com ela, entender isso tudo. Aí Exatamente. anotei o telefone dela, ela pegou o meu. Isso naquela época não existia celular, era tudo no telefone fixo. É, Lógico. é. E aí, minha mãe, cheguei em casa e pus minha mãe louca. Eu tinha 7 anos. Fiz minha mãe ligar para Ana. E a Ana falou assim para minha mãe: olha, Dora, nós não temos vaga. Mas como partiu dele? Porque normalmente os pais vêm atrás da gente para Isso, incluir os exatamente. filhos. Mas como E partiu você dele a foi. iniciativa, eu vou É, arrumar uma vaga para ele, nós vamos tentar encaixá-lo. E isso foi muito assim importante. A Anelisa, para mim, é uma referência de ser humano, do bem, de ética, de respeito. Ela é como profissional, uma educadora, né? sim, Professora, como é minha mãe, a minha esposa hoje, a Flávia. E eu tenho uma gratidão enorme por ela ter me acolhido nesse momento, porque foi o primeiro empurrão para que eu entrasse no movimento. E aí eu tive a oportunidade de ser lobinho, que aí é isso que é importante, Walter, a gente ir comentando para que as pessoas vão entendendo que o movimento escoteiro, ele tem alguns ramos dentro dele, correto? isso. Vai me Correto. ajudando. Na minha época, Não, dos vai. 7 aos 10 anos, lobinho. Uhum. Dos 10 aos 14, escoteiro. Inteiro. E dos Isso. 14 aos 17 ou 18, tropa sênior. Sênior. E Isso. depois viria o clã de pioneiros, que seriam, Exatamente. né, Até 21 anos. até 21 Até 21 anos. anos. Isso. E aí eu tive a oportunidade, então, de iniciar no grupo, no Lobinho, depois fui escoteiro, né? Lembra da É, patrulha? Lembra da hã? patrulha? A Lembro patrulha? demais, lembro. Qual Falar que era nisso, a antes, patrulha? ó, Qual que era a sua patrulha?
Hein? Ah, é a primeira patrulha. Eu participei da patrulha Búfalo, Sim, Pantera. tinha Búfalo. Búfalo, Pantera. Eu falei há Pantera. pouco, ó, falei há pouco com o Hum. Vinícius Marini e com o Rodrigo Sim. Ferrari. Os dois te mandaram um abraço. O E estão Rodrigo me está numa devendo uma expedição de entrevista, moto. porque enrola, enrola e não entrevista. Não foge mais do que Ó, tudo. o É. Rodrigo está numa expedição de moto com alguns amigos. Vai para Uhum. Argentina de moto, está em Foz do Oh, Iguaçu nesse exato momento. oh, que E te legal. mandou um abraço. E o Vinícius Obrigado. está no meio de uma mentoria agora online e não ia conseguir assistir a live ao vivo, mas também te mandou um abraço. Ok. Eu sei do Bom, Vinícius, eu sei de trabalho. Valdson, Fala. é, eu gosto que, assim, para a gente poder falar um pouquinho, cara, e foi tão importante esse convite seu, que hoje eu fui buscar alguns materiais que eu tinha guardado ainda do movimento escoteiro. Cara, É. eu achei aqui um livro, um caderno, com um relatório de atividade de um acampamento. Tem uns 3 relatórios de atividade. Eu encontrei, Valdson, e aí você vai me falar se é a sua assinatura, porque eu achei o meu certificado de promessa, Então, que né? é de 1987, dia 6 de setembro. Só que ele vem assinado com uma rúbrica. No final, me parece que está escrito Vencelote com 2 T's. É eu. Que É é isso mesmo. você na época, que devia ser o chefe geral do grupo, né? Exatamente. Cara, Exatamente. pensa bem. Fui encontrar isso. Encontrei certificados de promessa meu que eu mandava enquadrar na época. Você enquadrou ainda, hein, cara? Parabéns. Certificados de Parabéns. especialidade, especialidade cozinheiro, combatente ao fogo. Eu e o Vinícius tivemos participado. Nossa, é tanta coisa que eu quero falar aqui que eu tô perdido. Sabe por quê? É muita emoção, cara. O escotismo é algo extraordinário. Os pais de hoje precisavam entender a importância desse movimento, né? Exatamente. Principalmente nessa época que os jovens estão tão ligados no tal do celular, né? Para Isso. tirar um pouco do jovem, né? Do celular em si para uma Tá. atividade campestre, né? Então, assim, esse movimento para mim e para tantos amigos foi tão importante, né? Tá joia. Tá joia. Me diz uma coisa. Quando você, eu fiquei muito contente, até porque eu não sabia muito da tua história, né? Até lembra que a gente sempre estava de um lado, às vezes chegavam os garotos, a gente fazia as entrevistas, ia conversar com os pais, né? Ia na casa dos pais, fazia uma sindicância, batia um papo, explicava, mostrava o que é que tinha, como é que ia ser tudo. E era muito sobrecarregado. No período de 87, eu estava basicamente a pleno vapor, com a tropa, com um monte de coisas, né? Então era difícil de você ter um tempo para você pegar cada garoto e fazer um trabalho. A gente tinha aquela nossa equipe, a nossa chefia, a gente ia trabalhando. Eu fico muito, de certa forma, eu fico até muito contente, muito emocionado, porque todo mundo que a gente faz esse nosso Rapcast é exatamente para as pessoas conhecerem e mostrarem que o escotismo daquela época deixou raízes profundas, né? E os frutos foram fantásticos. Está aí um exemplo, que é você, né? Como os Olha, outros que a gente criaram conversou, homens Noêmia, íntegros. tem Tiago Exado, que a gente vai conversar, o Maurício, né? Nossa, Tem Thiago, muita gente, tem Maurício, muita gente. Marcelo. Marcelo Presoto, Delcides Presoto. Então veja que são tantas pessoas, é que nem eu tinha falado uma vez, acho que foi para a chefe Elaine, para o chefe Sejão, né? Eu fiz um levantamento assim por cima dos grupos todos, até hoje, no período que está na ativa, né? O pessoal do Franca do Imperador, a gente já, pelo menos, já passaram mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas. Se você for ver por baixo, eu estou falando isso por baixo, tá? Do teu período, do meu período, né? Da sequência para frente, que a gente ainda vai falar um pouquinho, foram muitas pessoas.
Foram muitas pessoas. E a gente fica feliz que a gente, cada um dos chefes, né, Renato, Haroldo, né, Ralph, cada um deixou um pouquinho. Carlinho, Wagner Ferreira, O Wagner, que, não, Ricardo que era Almada o que eu queria Gouveia. entrevistar, mas ele não tem disponibilidade de um tempo para a gente bater papo. Carlinhos Batata, né? Carlinhos Batata, Ricardo Almada Gouveia. Nossa, é uma turma, tem muita turma boa. Tem muita gente, muita gente. E a mesma tem a Anelisa. A Anelisa eu já conversei com ela, mas ela disse que ela tem vergonha, né? De Não, falar em A público. Ana eu tenho uma paixão por ela. Aquilo ali é um É ser humano de muita luz, muita energia, fantástico. Eu ser queria humano demais. Mas eu extraordinário. vou pegar A o Ana irmão, é mas vou pegar o a irmão, irmã né? dela, a Silvia. A Silvia, o irmão, Luiz. Oh, meu Deus, como é o nome do irmão? Verdade. Luiz. É que ele é um É? pouco mais velho que eu não sou da mesma época dele, mas eu lembro dele. Lembra, já estava indo para sênior na época quando você estava na escoteiro, né? Luiz Fernando, tá? Luiz Fernando. O Toninho Chaveiro, que é o Elson, o O Elson, filho do Elson, Toninho, onde as nossas atividades, quando a gente era o muito pequeno, era na Elson, chácara deles. o Elson, quem foi o último que eu entrevistei agora, que disse que tem contato com ele, né? Eu digo, eu quero o contato dele, eu quero entrevistar o Elson, né? Não, vamos organizar Porque isso. isso é importante, as pessoas conhecerem quem são, quem fez a história, né? Eu por mim, Tony, se eu tivesse disponibilidade, até o dia do evento dos 50 anos do escotismo, daqui a praticamente um pouquinho mais de 5 anos, eu queria entrevistar todo mundo. Todo Vai mundo dar que fizer. certo. Independente de grupo, você está entendendo? Tem muito, infelizmente, hoje, acontece muito, que tem muita gente que não quer conversa, né? Aquela turma ali lá é outra turma, é a turma do Valsa. Não tem turma de Valsa, não tem turma de Beltrão, não. Tem turma de Franca. Você está Isso, entendendo? também acho. É turma de Franca. Eu não tenho mais grupo. Sabe qual que é o meu grupo hoje, Tony? É esse, ó. Esse daqui. É o grupo que era o lenço dos 35 anos que a gente fez do grupo escoteiro. É isso Que eu aí. estou fazendo um daqui dos 50 anos. Tá? Estou Qualquer fazendo esta um. que tiver existido, eu acho que ela, né, tem que ter sido já parada e a gente Acabado com entender, isso daí. né, com qualquer Era para a coisa gente ser uma que. família tão grande. Era para a gente ser uma família tão grande. Infelizmente, tem buchichos, tem coisinhas que não deveria existir. Tá? Mas São não é coisas isso que a gente vai pequenas. falar. Tá? Mas veja Vamos bem uma contar, coisa. Valdson, um pouquinho, para as pessoas entenderem, né? A Hum, pessoa está falando aí, mas o movimento escoteiro, ele é do Brasil? Como é que surgiu isso? Então, gente, eu vou contar rapidamente aqui para vocês, porque eu falo assim, as pessoas às vezes não têm noção que o movimento, né, dos escoteiros foi criado por um general do exército, Robert Smith Stephenson Baden-Powell, né, que depois foi abreviado por Baden-Powell. hum. É um general inglês, me corrija se eu estiver errado, que é a história de muito tempo atrás, a gente vai puxando, né? Tá E certo, agora tá indo bem. ele, e ele começou ele ia nas guerras ou nas expedições que tinha do exército e começou a perceber que na guerra de Transvaal, se eu não me engano, as guerras que tinham naquela É época, isso mesmo. Tá indo bem. ele, ele começou a perceber que estavam ficando sem soldados e tiveram que começar a pegar civis, homens, jovens, e aqueles jovens colocar para fazer os serviços, vamos falar assim, por detrás, né? Na Isso. base, que era montar o acampamento, que era fazer a comida, que era fazer toda aquela parte. E aí depois ele começou a perceber algumas crianças brincando, né? Alguma coisa assim nesse sentido. E acho que foi aí que ele percebeu a importância de se criar um movimento e criou o movimento dos escoteiros. é, E o nosso comprimento, que é feito com a mão direita, desta forma, que significa o dedo direito em cima aqui do dedinho, o maior protege o menor, e os três dedos
Deus, o maior aqui deles do meio, pátria e família. E por que que nós cumprimentamos e damos a mão com a mão esquerda? Porque Baden-Powell frequentou, passou por algumas tribos indígenas, né? Imagino, sei lá, algumas tribos, Isso mesmo. né? Lá da Na Inglaterra. África. E ele um dia perguntou para um chefe da tribo: por que que quando vocês cumprimentam com a mão esquerda, ao invés de cumprimentar a gente dá a mão direita para cumprimentar uma pessoa? Não, os escoteiros dão a mão esquerda e entrelaçam o dedinho. Mas ele falou: por que que vocês dão a mão esquerda? E o chefe da tribo falou: porque quando nós cumprimentamos entre nós aqui da tribo, que é uma pessoa que eu confio, que eu entrego totalmente a minha confiança, eu desprotejo com o escudo o meu coração. Porque a mão esquerda é a mão que segura o escudo, que protege o coração, que protege o corpo. Cara, eu falo isso e eu arrepio. E a lança está na minha mão direita. E quando eu vou cumprimentar uma pessoa da minha extrema confiança, eu desprotejo com o escudo o meu coração e dou a minha mão esquerda para aquela pessoa. Eu estou dizendo para ela: eu confio em você. E aí, por isso que o cumprimento dos escoteiros é feito com a mão esquerda, e ele tem essa representação aqui, né? Deus, pátria e família, o maior protege o menor. Isso tudo criado por esse general, porque viu isso, porque aprendeu isso. E o escoteiro, para as pessoas entenderem que é um movimento mundial, do mundo inteiro, que existem encontros mundiais de acampamentos mundiais, chamados acampamento, como é que é mesmo? Jamboree. Os jamborees, né? Isso. Que são os acampamentos internacionais e encontros mundiais para que as pessoas que estão aí do outro lado entendam que quando você está em outro país, em qualquer outro lugar, e você se identifica como escoteiro, com outro escoteiro, e faz o cumprimento, aquela pessoa fala assim, ela abre a porta da casa dela para você. Me desculpe. Ela coloca você dentro da casa dela, porque ela sabe que você tem um espírito de Baden-Powell, que você é uma Exatamente. pessoa que fez uma promessa. Prometo pela minha honra fazer o melhor possível para cumprir com meus deveres, para com Deus e minha pátria, obedecer à lei do escoteiro e praticar todo dia uma boa ação. É isso? Isso mesmo. Você aprendeu isso Então, há quanto tempo? putz, tô com 49. Eu tinha 12, 12 anos. 10, né? Você 10, sabe. não, tinha 10 anos, 11 anos. Então, tudo bem. Vamos lá, peraí. Só para o pessoal entender o que é que eu vou falar. Você aprendeu isso daí mais ou menos com 10, 11 anos, ok? Você, você ficou no escotismo até quando? Até os 16. Até os 16. Quer dizer, você ficou mais 6 anos. Aí depois você teve a tua vida, foi estudar, foi fazer alguma Sim, coisa, eu mudei para trabalhou. São Paulo, por isso que eu me afastei. Então pronto, você se afastou, não participou mais do movimento escoteiro. Ativamente Não, não, mas consegui incluir depois os meus filhos. beleza. O pessoal vê que uma coisa que ele aprendeu quando tinha 10, 11 anos, com 40. 40 é quanto? 40 é 49. quanto? Por 9. tudo isso. Por tudo isso já. Com 49, tá? Com esse corpito de 35, tá? Uhum. Ele não esqueceu de nada. Até na promessa dele ele lembrou, da história ele lembrou, da Ó, saudação ele lembrou. as leis, né? Eu não vou Hum, lembrar de todas as 10 leis, mas vou tentar falar algumas. Me ajuda se você lembrar de alguma que eu não falar. tá, Escoteiro é leal. O escoteiro é tá, amigo das plantas e dos animais. O beleza. escoteiro tem uma só palavra. Sua honra Isso, vale mais do que sua própria vida. isso, O escoteiro pratica todo dia uma boa ação. isso, tá.
Quando Ai, você Walter, chega. só você Não, me vem cá. ajudando Quando aí. você Mas, chega em casa, o que é que você faz? o escoteiro é limpo de corpo e alma. Eu tô vendo em Olha mim, aí, cara. cara. Olha aí Eu como é tô que vendo em vem. mim. Escoteiro é limpo. Tá. Mas, Walter, isso que você falou, o que é? Me lembra? Não sei. Olha, o que é isso, cara? Me lembra? Não tô lembrando. Assim, Econômico, respeito bem alheio, econômico, tá? verdade. Então você vê, Amigo é das que plantas e dos animais. Escoteiro é amigo isso, das plantas e dos animais. tá Cara, isso é certo. muito forte, porque é o seguinte, Walter. É. Não é só, não é só a gente ter decorado isso lá atrás. Nós não Uhum, decoramos. Na verdade, isso entrou na nossa vida, exato. nas nossas atitudes, na nossa postura. Por isso que eu falo para você que eu fico aqui, ó, arrepiado, porque eu lembro direitinho que o movimento, a gente chegava lá no movimento escoteiro, a gente tinha inspeção, o Haroldo era sistemático, todo mundo tinha medo do chefe Haroldo, porque falava assim, ó, o Haroldo vai fazer inspeção hoje, o Carlinho. Aí o cinto tinha que estar brilhando, o sapato tinha que estar Uhum, brilhando, as unhas tinham que exato, estar cortadas. Se não exatamente. tivesse, tinha alguma punição. Ó, tem que trazer 10 quilos de jornal, porque a gente vendia jornal para arrecadar fundos, a gente fazia uma série de atividades sociais, né? Isso, Eu achei aqui certificado meu de participação no Corpo de Bombeiro. isso, Cara, puxa vida, isso é uma relíquia, hein? vários cursos do bombeiro, né? Os escoteiros. Isso, Cara, como é importante a gente poder colocar um jovem dentro de um movimento desse, que tem uma, uma filosofia dessa, né? me diz uma coisa, Tony. Respeitar a nossa bandeira, saber o que que é hastear uma bandeira, arriar uma bandeira, né? Aprender a ter disciplina, porque isso o escotismo ensina, né? A disciplina de regras, né? O monitor, submonitor de patrulha, as regras de cada um, né? Tudo tem um porquê ali dentro, né? Não é feito de qualquer forma, né? Nós temos, olha o que que eu achei, meu guia do sênior, Oh, porque eu fui lobinho, escoteiro, sênior, e depois eu fui um pedacinho de assistente-chefe, porque em Franca nós não tínhamos o clã de pioneiro. Sim, não era, pelo menos na minha época, não tinha. Então, depois de sênior, nós já virávamos assistente-chefe para depois virar chefe. Eu não tive condições isso, de continuar, mas eu achei aqui, cara, meu guia sênior. Outra coisa que eu acho que é maravilhoso as pessoas entenderem, né? O movimento escoteiro, gente, ele tem o que a gente chama de especialidades. O que que são as especialidades? Os jovens que estão ali, eles vão buscar, sei lá, quantas especialidades, Valson? Mais de 100? Você olha, eu tem vou uma te falar uma ideia? coisa. Na nossa época, se eu não estiver enganado, tinha aproximadamente 100 especialidades. Com as mudanças, né? Eu não tenho, eu não acompanhei, porque como hoje tem várias associações, cada uma tem um lote de especialidade X, então é difícil de eu dizer de um e de outro. Eu não estou acompanhando mais isso. Você mostrou aí um certificado do bombeiro, né? Que o Sim. pessoal antigamente a gente pedia para determinadas associações para fazer as provas. Não era a É, gente, o chefe, que fazia, porque o chefe não sabe de tudo. Né? O chefe, então ele fazia um curso, você devia ter aprendido a usar um extintor, como é que conectava a mangueira, né? Apagava lá o sim. negócio, fazia um salvamento. Vamos explicar Né? para as pessoas o que que são as especialidades. Então, as especialidades, por exemplo, eu entrei no escoteiro, depois de um tempo, eu tinha a opção, a oportunidade de fazer a promessa. Sim. Valso, olha o que que eu achei no meio das minhas coisas. Os meus canivetes da Rapaz, época. Um canivetão que eu tinha gigante da época da Tropa Sênior. Eu até mandei escrever Tropa Sênior e tal. E um outro é, canivete pequeno que eu tinha. Mas para usar um canivete, você tinha que passar.
por umas Exato. provas, saber usar um Olha, canivete, saber amolar. Como é que você e- passa um canivete ou uma faca ou um facão para uma pessoa? Não é assim, ó, toma aí. Não. Você exatamente. tem que saber segurar tudo por segurança, né? Regras de segurança. E aí, Valdson, mas você tinha que saber afiar, amolar, cuidar para não enferrujar. Todos os cuidados. Mas as Exato. especialidades, gente, é assim, ó. Então tinha mais de 100 especialidades. Depois que eu fazia a promessa, eu tinha um guia de especialidades que eu ia escolher aquelas especialidades que me chamavam mais atenção. Então, por exemplo, eu e o Vinícius, eu lembro que nós fomos até a Jussara Laticínios, porque nós tiramos a especialidade de lacticinista. O que é essa Sim, especialidade? Nós avisávamos o nosso chefe que nós queríamos fazer a especialidade, tirar a especialidade de laticínio, porque a gente ia receber depois um distintivo para colocar no uniforme. Aí, exatamente. aí que a gente teve que fazer? Ler todos os requisitos para poder tirar aquela especialidade, que tinha que cumprir aqueles requisitos. Aí nós Exatamente. tivemos que passar meio período dentro da Jussara, aprender todo o roteiro, todo o trâmite, de desde quando chegava o leite lá da fazenda, até o leite ficar pronto, um queijo, como é que era feito, anotar todas as informações, depois fazer um relatório, tirar foto e depois a gente ainda dava meio que uma, não uma palestra, mas a gente explicava, pelo menos fazia para o chefe ou para os membros da nossa patrulha, como é que foi aquela experiência. E aí a gente era Exatamente. avaliado diante daquele trabalho que a gente fazia também por escrito, por aquele relatório, Uhum. assinado inclusive pela pessoa da Jussara, que nós Exatamente. estivemos lá e cumprimos todos aqueles requisitos, e aí o chefe ia lá e assinava, e vinha depois de São Paulo, o distintivo, né, da Isso. UEB, da União dos Escoteiros do Brasil. E aí Isso. nós tiramos, Vinícius, eu lembro que nós tiramos de cozinheiro, tinha que cozinhar para patrulha, tinha que fazer um cardápio, desenvolver um cardápio. Eu lembro que eu cozinhei na minha casa, para minha patrulha, que eram 7 membros, eu tive que fazer um cardápio, convidar minha patrulha para ir lá em casa. Fiz um macarrão, fiz uma carne moída, fiz um arroz, fiz uma salada, cozinhei para todo mundo desde o zero. Desde desenvolver o cardápio, depois tive que fazer uma comida mateira, que era cozinhar o ovo no barro, Uhum. cozinhar o pão no espeto de bambu, cozinhar Isso. o Pão de arroz na caçador. laranja, que eram técnicas de sua sobrevivência na selva. Gente, que coisa maravilhosa lembrar disso tudo. E eu tirei especialidade, eu não lembro o nome, automobilista, não sei, era para dirigir, para tirar a carta. É como se fosse tirar a carta, tinha que entender. Passei um dia numa oficina mecânica, aprendendo um monte de coisa de motor, que eram os requisitos, tinha que saber de peça, bateria, como é que era. Cara, olha isso para um jovem, Hudson. E tinha N especialidades, né? De primeiros socorros. Você tinha que aprender a Sim. fazer curativos, aprender a saber os remédios, curativos, salvamento, massagem cardíaca, se a pessoa desmaiar, se a pessoa isso, se a pessoa aquilo. Cara, é fantástico. É extraordinário. Gente, meus amigos que tiverem filhos, a partir dos 7 anos, procurem hoje o Grupo Franca do Imperador. Levem seus filhos para conhecerem esse movimento extraordinário, que é o E tem movimento mais outro escoteiro. grupo, tá? Viu, Tony? E tem mais outro Hã? grupo, tem mais outro grupo, que é Ah, o vinte e tem, dois né? de Acho que é lá no fevereiro. aeroporto que eles. Não, não. Não? É o 22 de fevereiro, que está Ai. lá agora. 22 de fevereiro, é o que está ali, lá pro lado da Paineira, por ali, que eu não sei direito o Ah, endereço. e nós temos escoteiro do ar, escoteiro do mar, Isso. né? E o escoteiro E da o terra, básico. o básico. Básico. É o Porque, básico, que é vocês. Não que tem, não éramos tem da terra. nós, É é. básico, Porque assim, ó, A para as Mar. pessoas entenderem, os grupos de Isso. escoteiros têm a opção de escolher um ramo, vamos dizer, uma. Como é que chamaria isso? Uma linha que ele iria seguir.
né? E então aqueles escoteiros, grupos de escoteiros que estão ali no litoral ou que estão em bacias hidrográficas muito extensas, muito próximos, eles têm a opção de ser escoteiros do mar ou escoteiros da água ali, né? Isso, é. E nós que temos aqui o nosso Claraval, Peixoto, cheio de montanha, tudo, nós éramos o básico, que é o escoteiro da terra, vamos dizer assim, né? Isso mesmo. E o Isso escoteiro mesmo. do ar, que é onde tem uma base aérea, onde tem. E Então, cara, preserva olha mais que o pessoal da fantástico aeronáutica. isso. Me diz uma coisa, Tony. Você, durante todo esse período, tá? É uma pergunta que eu faço para todo mundo. Qual é a melhor lembrança que você tem do movimento escoteiro? Uma aventura, uma história, alguma coisa que você teve disso daí? Nossa, Waltz, eu acho que eu tenho tantas. Mas assim, eu tenho algumas recordações muito fortes primeiro eu quero te falar uma coisa. Eu acho que a primeira recordação forte que eu tenho são as amizades que eu construí. Porque eu falo assim, quando a gente participa de algum movimento, Sim. é do escoteiro, é do Demolei, é dos Rotaries lá, que eu não sei o nome dos filhos, se tem, dos jovens do Rotary, ou se é dos desbravadores. Você primeiro cria um vínculo com daquele grupo daquela sociedade que está ali, né? Tá. E eu fiz amizades de infância que estão hoje, até hoje, do meu lado. Por exemplo, Vinícius, Balau. Pô, você lembra do Balau? Luciano Balau, Balau Eu nem maravilhoso. lembrava do nome, não, mas você falou, eu lembrei dele Cara, agora. o Balau tá sempre com a gente. Foi morar nos Estados Unidos, voltou. Tá casado, tem duas filhas maravilhosas, casado com a Fala Tati. que eu quero, fala para ele do canal, eu Vou quero falar com falar e eu ele. tenho certeza que ele vai gravar essa live com você. Ah, então tá. Valdson, grandes amizades, o Chuchu, Chuchu, o não, Chuchu eu já Alex. fiz. Chuchu eu Chuchu, fiz que há hoje é pouco tempo. professor de basquete, é um educador É. físico. E aí, ó, acabou de entrar, você falou nele, ele acabou de entrar aqui, ó. O Chuchu Aí, que acabou de entrar. maravilha. Mandei para ele agora mesmo que eu ia estar participando Então, com você. isso. Você acabou Cara, de aparecer. primeira coisa, Valtson, são essas amizades maravilhosas e extraordinárias de homens de bem, cara, Isso é verdade. né? Isso é verdade. Agora eu tenho lembrança, por exemplo, eu e o Vinícius participamos de um acampamento internacional de patrulhas, o AIP. Acampamento Internacional de Patrulhas, foi só eu e o Vinícius, em Barretos. Isso mesmo. Isso Eu mesmo. não lembro se esse. Não, esse foi só eu e o Vinícius. Acho que foi assim. A Anelisa levou um grupo tipo assim, de 6, 7 escoteiros. É, Não, foi poucas não, não, pessoas, não, não não, é não, que não, não. era Não, não, ó, caro, era peraí. muito caro na Tô época. relembrando aqui. É. Nós fomos num acampamento regional de patrulhas, o ARP, Hum, em 90, acabei de lembrar da música. ARP hum, 90, oh, oh, oh. hum. Então, essa música cantava o dia inteiro lá em Barretos. É que o pessoal falava que depois que ninguém aguenta, né? Que ninguém aguenta. Porque tocava, cantavam tanto que o pessoal falava, ninguém aguenta mais ouvir a música. Robson, cara, nós participamos desse acampamento, a Anelisa levou a gente lá. Depois de alguns anos, teve o acampamento internacional de patrulhas, e aí só Sim. foi eu e o Vinícius. Então, assim, cara, nós encontramos, tinha uns 4 países diferentes, tinha escoteiros do Brasil inteiro, principalmente do estado de São Paulo e dos estados próximos aqui que fazem divisa conosco. Foi uma experiência, assim, 5 mil escotistas do Brasil. Então, eu tenho lembranças, assim, dos nossos acampamentos, acantonamentos, as escaladas com o chefe Haroldo, né? Com Carlinho. Carlinho era o nosso chefe do esporte, né? Você lembra que a gente chegava na chácara do Toninho Chaveiro, do Elson, e ele fazia a gente sair, a gente chegava, outra coisa, cumprir horário. Tinha que chegar no horário, senão tinha que pagar alguma, algum, como é que fala? Castigo. Mas tinha que É cumprir um tipo horário. de castigo, vai. Aí a gente saía para correr, fazer exercício em volta ali, todo da chácara, pegava até um pedaço. Ali tinha onde é atrás ali do hotel, como é que chama aquele hotel?
na onde era a chácara deles ali, da El Diesel ali, da ponte da Vila Tião. Aquele hotel acho que existe até Não hoje lembro, ali. cara. Eu Bom, não lembro. a gente corria com o Carlinho, que o Carlinho era todo, né, forte, esportista, ele, o Wagner. Cara, então assim, são muitas É muitas lembranças lembranças. maravilhosas, cara, muitas, muitos acampamentos. E, Outra coisa que eu achei hoje, Valso, olha isso aqui, cara. rapaz do céu, você Olha, encontrou foi coisa hoje, hein? olha Olha isso aí, ó, aqui. seu poncho. Fala o nome pro Parabéns. pessoal. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui, Valso? Poncho. Meu O poncho. poncho. Gente, sabe o que que é um poncho? O escoteiro, quando ele. Hotel Trajano. A Flávia aqui, ó, Até me lembrando. atrasando aí, Hotel ó. Trajano. Atrás da Atrasando. chácara do Elson. Tô Nossa, nem até chaveiro. Nós atrasando. corríamos tudo em volta ali com o Carlinho para antes de começar a atividade. O Valtso, para que as Aí. pessoas entendam, o movimento escoteiro é extremamente organizado. E só que para ele acontecer, precisam ter pessoas maravilhosas, extraordinárias, adultos como você e todos esses chefes que nós estamos falando aqui, que doam a sua vida voluntariamente, sem ganhar nenhum real, para esses jovens. E aí, para acontecer um acampamento que tem toda uma organização, um planejamento, a autorização dos pais para que isso aconteça. Aí a gente faz o acampamento normalmente no final de semana, um sábado e um domingo, ou uma sexta, um sábado e um domingo. Mas a última noite do acampamento é a noite que tem o fogo de conselho. O que que é o fogo de conselho? Fogo de conselho é onde todos os escoteiros daquele acampamento, o grupo todo, ou todas as patrulhas, se tiver lobinho, escoteiro e sênior, todos os membros com a chefia vão se encontrar após o jantar e vão se reunir em volta de uma grande fogueira que será acesa por 4 chamas do norte, sul, leste e oeste. Não, cara, eu tô lembrando disso tudo agora. Eu fiquei emocionado, eu vou chorar aqui. E essas chamas são acesas ritualisticamente, e elas, cada escoteiro que tá com essa chama na mão, vai lá e coloca no meio daquela fogueira para acender aquele fogo de conselho e dar início àquele fogo de conselho. E ali, né, nós vamos fazer canções, vamos ter cantigas ali, canções escoteiras, nós vamos contar histórias, apresentar trabalhos, fazer algum teatro, porque tinham teatros que durante o dia as patrulhas tinham que pensar em alguma atividade ali de teatro, de dança, ou de uma história, um canto, né? Cara, olha que coisa maravilhosa que é esse movimento, Waldson. E aí, meu povo, como é frio à noite, nós estamos ali no meio no mato ali, No num campo. pasto, No campo. No né, campo. no meio do acampamento. Só com uma Isso. fogueira, a gente coloca o nosso poncho, que na época nossa era um cobertor sapeca negrinho, com um furo no meio e com um buraco. Deixa eu ver se passa essa cabeça aqui. Cara, vai entrar apertado, entrou apertado. Olha que show isso. E aí, isso aqui vai sendo a nossa história. Cada acampamento que você vai, você coloca um distintivo, você vai colocando algo que tem uma representação para você. E a gente tinha aqueles escoteiros, aqueles chefes, com os deles, frente e verso, lotados de distintivo. Cara, eu achei aqui, Valtson, milhares de distintivos meus que eu preciso ainda colar no meu poncho. Ah, Vários, olha aqui, precisa. vários. Deve ter uns 15 aqui. Ó, Precisa. acampamento Graves. Não sei se você lembra disso. Lembro do Graves, aí, ó. É. Ó, 1992, cara. 1 de fevereiro, 1 e 2 de novembro de 92, em Peixoto, Minas Gerais. Coisa do Haroldo, certeza. Acampamento em montanha. Cara, Isso. eu vou até ficar com o meu aqui que tá para eu ainda incorporar ainda mais isso.
Waldson. Cara, já falamos 45 minutos, mas tem muita coisa para contar para esse povo. Porque os ramos, gente, por exemplo, o Ó, Lobinho. Tony, ó, mas o ó, Lobinho. peraí, calma, calma, Tony. Eu tô pensando que você tá empolgado pra caramba, Ah, tá, no não, negócio. cara, eu, Eu eu amo só, eu, escotismo, né? eu só me preocupo assim, por causa tem um tempo de horário, né, que eu consigo ter. Não consigo ter muito tempo, porque o Isso. Às vezes você canal quer me ainda é perguntar novo. alguma coisa, fica à vontade, Waldson. Não, é, a gente já falou, até o Chuchu aqui está falando dos testes de coragem, né? Os famosos testes Nossa, de os coragem. acampamentos com os testes de coragem. Ou a gente passava o susto nos novatos, cara. Isso, Coisa de né? molecada, né? Mas era maravilhoso, né, cara? Mas disso daí, Tony, me diz uma coisa. Você tem muitas recordações, tem muitas lembranças. É muito bom para gente que bate um papo falando sobre o movimento escoteiro. Aqui a gente poderia passar a noite batendo Ah, papo. poderia, muita coisa. Seria uma das famosas conversas de sênior, né? De sentar em volta de uma fogueira, passava a noite inteira, eu nunca vi ter tanto assunto, que eu só aguentava ficar até 1 hora, 1h30, porque depois eu estava me arriando de sono e vocês vazavam a noite conversando, tomando chimarrão com guaraná, né? Passava a noite inteira acordado conversando. Hoje, o pouco que você observa. Até você falou de um acampamento internacional de patrulha. Se eu não estiver enganado, assim, esse final de semana, acho que é uma cidade do Paraná, não consigo, acho que é Marechal Rondon, né? Vai ter um grande acampamento internacional daquela associação em Pisa, que é o que faz o 22 de fevereiro, faz parte, tá? Ah, E eles vão se reunir, tá vindo Argentina, Uruguai, Paraguai, né? Tem dois representantes, três representantes do Brasil. Vai ser um grande evento também. É um acampamento internacional. Eles já fizeram um há 3 anos atrás, agora estão fazendo esse outro de novo, né? O chefe Carlos Ritter, que é um que a gente sempre bate papo aqui também, é o que que está à legal. frente disso daí, lá de Joinville, né? Então é sempre uma oportunidade boa, é como você falou, quando você tem, né, a oportunidade de participar desses acampamentos, é mais conhecimento e mais amizade e mais irmandade que você cria com os Ah, outros, né? Com gente de ó, fora, né? ó o Davi aqui lembrando, Davi Hack, me lembrando da sede do Três Colinas, o Fernando Costa. Cara, o Três Colinas foi sede lá na chácara do Toninho Xavier, depois foi sede no Fernando Costa, depois ele ganhou uma sede, umas terras ali indo para Claraval, dentro do Recanto Fortuna, um lugar bem lá no fundo, com um tanto de cascavel que tinha lá embaixo, assim, numa área com Sim, água, uma área sim, de preservação e há muito tempo. Depois passou para o Bosque dos Angicos, ali no bairro São Joaquim, onde se isso. reúne hoje o Franca do Franca do Imperador. Imperador. Cara, não, agora eu preciso contar uma coisa que, olha o que é espiritualidade, Então já Waldson. começa a contar, viu? Porque o teu tempo já está acabando. Ó, olha o que é A gente vai ter que espiritualidade. fazer, a gente vai ter que fazer uma segunda parte dessa Vamos brincadeira ter, toda, viu? vamos ter. Vamos Olha o fazer. que a espiritualidade faz, Waldson. Cara, O Davi aqui está dizendo que no Fernando Costa ele quebrou o braço dele. O eu, Davi. eu não lembro, cara. Ele está perguntando, eu, Não. eu não lembro. Mas Fala, Waldson, eu conta. lembro da fundação do eu, Vinícius, a gente tinha uma turma que estava no Três Colinas, e eu lembro quando Sim. você fundou o Franca do Imperador dentro da loja maçônica, com o apoio e o patrocínio da loja maçônica E- São Paulo de Franca, ali ao lado Isso, do coleginho. isso. E teu Porque pai você fazia parte era, da história. E não, teu pai fazia parte da história. você vai complementar, mas você era um membro, né, ativo da loja maçônica São Paulo, como Não, maçom. depois. Ah, Depois. depois? Ah, eu Depois. não Depois. sabia, eu já Eu não era achei que maçom. você fosse. Mas meu Não, eu sogro, fui por depois que eu fui. coincidência, cara, olha que loucura. Valdo, olha a espiritualidade. Eu, jovem,
devia ter uns 15 anos. Eu fui na fundação do Franca do Imperador, no Isso. estacionamento da loja E maçônica da São loja. Paulo. Eu lembro dessa cerimônia, do hasteamento da bandeira. Lembro de você. Cara, e você sabe quem estava lá? E eu nem sonhava um dia que o cara ia ser meu sogro. Dorival Gomes. Meu sogro, cara. Ele estava ali. E eu não imaginava que eu fosse namorar e casar com a filha dele. E depois de anos, me tornar um membro ativo daquela loja que sou até hoje. Estou há uns 16 anos na maçonaria, fazendo parte ali da loja maçônica São Paulo, que inclusive tive a oportunidade de presidir os últimos 2 anos. Acabei de entregar o malhete como venerável da loja. Foi uma alegria imensa e um aprendizado maravilhoso também. E dizer que quantos escoteiros tiveram oportunidade, estão tendo oportunidade de se transformar em maçons também, né? Entrarem para a maçonaria, que é feita do quê? Né? A gente fala que quando a gente vai convidar alguém para vir para a maçonaria, que é do nosso círculo de amizade, o que, que a gente vê nessas pessoas? O que, que a gente deve ver? Se ele é um homem livre e de bons costumes. Cara, que são os fundamentos do escoteiro, né? Ser um homem Exatamente. íntegro, honrado, né? Que é tudo aquilo que a gente falou na nossa promessa e nas nossas leis de escoteiro estão nos princípios dos maçons. Olha como é forte isso, Waldson. Conta pra mim, você foi virar maçom depois que Depois virar que a maçom loja São depois. Paulo apoiou? Foi. Quando me convidaram, foi um Seu grupo padrinho, através José Márcios, de Zé Marçom Márcio, Guide, Márcio Guide. maravilhoso, ser humano do bem. Para você ver, Sou, tá? sou fã dele, Eu cara, do não, eu, filho eu não maravilhoso dele, sabia, Zé Márcio. vem cá, eu não sabia de que você tinha sido venerável, agora, por último, da São Paulo. Fui, fui. Então, para você, Acabei não de sabia que passar o você, não, eu malhete. sabia que você tinha sido venerável, mas não sabia a loja. Agora eu fiquei mais contente ainda, né? Loja Porque São você Paulo. foi venerável da loja que eu me iniciei, né? E fiquei ali E até que companheiro. E depois, eu, quando eu vim morar em Mossoró, aí eu me cheguei a mestre, e depois cheguei a mestre de marca pelo, pelo capítulo de York, pelo rito de pelo York. Rito de York. O Pelo nosso é rito de o York. escocês antigo e aceito. Aí lá era o escocês antigo e aceito, e eu cheguei no rito de York. E eu dei uma palestra na própria loja, mostrando as ligações do escotismo e também da maçonaria, que tem tudo a Já ver. fica o convite para quando você Não, estiver em aceito. Franca, Você nos sabe, então, visitar olha numa só. quinta-feira para dar essa palestra. Pronto, vai estar combinado. Eu te aviso antes, quando eu for, com o maior dos prazeres da minha vida, eu sirvo a loja sempre, E quando nós temos precisar. que levar o Zé Márcio, os maçons aí que foram escoteiros, né? Tem muita gente, tem muita história. Meu querido, para a gente encerrar hoje, depois eu quero ver uma disponibilidade tua, para a gente continuar uma segunda parte, para você contar mais um pouco, tá? Porque eu sei que você está muito emocionado, você tem muita história que você conta, né? Ah, Para mim, Waldson, para mim, para mim, olha, eu vou te falar uma coisa. Para mim, hoje, eu vi em você a, o que é o sonho de todo chefe, tá? Aquele jovem que começou de pequenininho como lobinho, passou por escoteiro, chegou a sênior, teve um período como chefe e dali ele deslanchou e voou e não esqueceu de nada daquilo que a gente ensinou. E você deu uma aula hoje. Para mim, eu fiquei muito contente com isso, que você deu uma aula de tudo, um pouquinho, né? Então prova que o que a gente colocou, passou para você, você não esqueceu. Você não esqueceu. Você continuou, você levou para frente, você pôs isso como princípios na tua vida profissional, de formação, né?
Então, dentro disso daí, é muito legal. E o pouco que não está dando a gente para ficar falando, que eu estou vendo que tem muita gente que está entrando e está deixando mensagem, você hoje foi o campeão de audiência. Eu vou te falar uma coisa, os outros vão ter que se esforçar muito, né? O Isso que é um bom Valls, vendedor de casa, viu? Isso que é um bom é, vendedor de imóvel. o Valls, eu estou Vou comprar emocionado uma aqui, casa cara. sua. Vou comprar uma Ótimo, casa sua. vou ficar muito feliz. Não tenho, Valson, bicho. Eu não tenho. As suas casas são muito boas para mim. Eu não tenho cacife para isso. ó, imagina, eu tenho para todos os bolsos, mas eu Tá bom, ficaria tá feliz em te certo. vender um imóvel, não pela É, comissão, mas tá porque eu certo. entregaria para você Hum, o que realmente fosse de melhor. Né? Eu hoje sou um profissional, eu sempre fui um profissional da área de vendas, da área comercial. Tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas como Coca-Cola, várias sim, instituições financeiras como bancos, tive algumas empresas antes e tive várias experiências. Mas eu estou no mercado imobiliário há 12 anos, ou 14, eu não gosto de falar o número do meio aí, sim, mas entre 12 e 14 anos eu estou no mercado imobiliário. Hoje com a VTI, que é Vanessa e Tony Imóveis, eu tenho uma sócia que é a Vanessa. Nós temos um sim. grupo lá de parceiros de 15 corretores e sempre, né, a gente fala lá para todos os parceiros nossos e as pessoas que estão lá conosco, são pessoas que a gente não abre mão, que tenham os mesmos princípios e valores nossos, ética, respeito, respeito com o dinheiro dos outros, né? Tá Porque a certo. gente sabe que o imóvel é uma realização de um sonho, é algo que realmente vai às vezes é um dinheiro que a pessoa juntou a vida toda. Às vezes não é aquele investidor que tem 30, 50, 100 imóveis. Então a gente tem que Uhum, respeitar muito. E não importa se você vai comprar um imóvel de 100 mil ou de 10 milhões, 20 milhões. A gente tem que ter o mesmo respeito. tá Mas eu estou certo. extremamente emocionado mesmo. Você me fez com esse convite lembrar de pessoas que eu amo, como você, como Haroldo, como Carlin, como Anelisa, como, cara, como tantos, tantos, eu vou esquecer os nomes aqui, os meus amigos, né, de infância, que hoje são amigos, né, que as famílias, que nós estamos juntos até hoje, que a gente tem a oportunidade de se encontrar. Uma coisa que eu preciso falar aqui, Valdo, nesses últimos minutos, eu fiz questão de envolver os meus filhos no movimento escoteiro, por saber dos princípios e valores que esse movimento prega, por saber o tamanho desse movimento mundial, que muita gente que não tem noção, que acha que é só um rapazinho ali meio bobinho, com uniformezinho, com quichute, lembra? Na época, cara, Uhum, um movimento extraordinário que os jovens têm de se desenvolverem, de aprenderem, né, de deixar de ser leite condensado e ser raiz, né, de aprender uma série de coisas, de criar valores, de fazer ações sociais, né? Quantos lares de idosos a gente visitou e fez campanhas para as crianças, orfanatos, é, nossa, N, né, situações, creches, que a gente fez trabalhos, né? Hospitais, até hoje. Quem estiver assistindo isso aqui hoje, que vê os escoteiros, às vezes, dos supermercados, arrecadando mantimentos, ou que vocês receberem alguma coisa, valorizem, respeitem. Hoje vocês tiveram a oportunidade de conhecer um pouquinho de um movimento que é gigante, que é uhum. mundial e que está extremamente ativo. É, Pergunte aí para um chat GPT, pergunte aí para uma internet o tamanho desse movimento, né? Lobinho, escoteiro, sênior. Cara, isso é extraordinário. E eu consegui. O meu filho Felipe foi lobinho, foi escoteiro. Cara, o Felipe foi Cruzeiro do Sul. oh. Felipe foi cordão vermelho e branco. Se eu não me Você engano, eu não sei chegou se ele, aonde, eu Máximo, não sei Tony? se ele chegou na última Não, insígnia. você chegou aonde? Você Não, chegou eu até fui. quando? Eu fui, acho que cordão, alguma coisa. Eu não cheguei até o topo. Como é que chamava o topo? Lis de Ouro. Lis de Ouro. Eu não Ah, vai cheguei a ser Lis de acabar, Ouro. Tony.
Viu, Tony? Vai acabar. Nossa, Dá para salva aí. Valdson, Não, obrigado. Nós precisamos fazer uma eu que te segunda etapa. agradeço, Um beijo viu? no Eu que coração te de cada um. agradeço mesmo, Sempre de alerta. coração. Sempre alerta para você também. Agradeço a todo mundo que participou. Dorival, olha, tem muita gente. Tá joia? Fico muito contente. A gente se fala em breve. Se O fala mesmo. maior protege o menor. Deus, pátria e Isso, família. valeu.